E no capítulo dessa segunda-feira, dia 12 de julho, da novela Topíssima, Paulo Roberto vê Sofia delirando e diz que Taylor é um gênio e que a Veludo Azul é o máximo. Sofia delirando diz que está tudo azul. Sofia diz a Paulo Roberto que é engraçado e que o duende é verde, mas que ele, seu tio, é azul. Sofia, alucinada, vê Paulo Roberto azul e fica rindo. Paulo Roberto fala para Sofia para ela tomar mais um copo de vinho para dar uma turbinada. Sofia pergunta a Paulo Roberto por Lima e Angélica e diz que Andréa chama o Lima de Lima Verde. Sofia, alucinada, pergunta a Paulo Roberto se o Lima também é azul. Paulo Roberto diz a Sofia que os amigos dela já foram embora e que pode tomar mais um copo e que agora estão somente os dois, tio e sobrinha alucinada. Lara diz a André sem noção que o crápula do Paulo Roberto está lá na suíte da Sofia e que ameaçou a Sofia de morte e que ela precisa ir na suíte da Sofia. André fala pra Lara que como mãe ela é péssima, mas como atriz realmente ela é ótima e pergunta onde está o Dagoberto. Lara, desesperada, diz a André que ela não sabe de nada e pergunta por que Dagoberto estaria na sua casa e que ela precisa ir para a suíte de Sofia. André pega a chave da casa de Lara e diz que ela não vai sair não, enquanto não falar onde está o Dagoberto e Mão de Vaca. Sem noção pergunta educadamente a Lara onde está o Dagoberto e Mão de Vaca. Lara consegue pegar a chave de Andréa e vai embora e diz que se ela não for logo, Sofia será morta. Sem noção fala para Andréa que realmente Lara pode ter razão, que Sofia pode estar correndo perigo de vida e que se Dagoberto e Mão de Vaca estivessem na mansão, eles já teriam aparecido. Andréa fala para Sem Noção que ele tem que entender que Sofia está correndo perigo e eles precisam ir para o hotel. Dagoberto fala para Mão de Vaca que é melhor eles irem para casa e Mão de Vaca diz que ele não devia ter seguido ele. Canarinho fala para Bruno que é melhor eles irem embora. Bruno fala para Canarinho que está saindo alguém da casa de Lara. Lara sai de carro da mansão. Bruno fala para Canarinho que o carro da Lara está saindo da mansão e que eles vão atrás dela. Mão de Vaca vê Lara saindo de carro, liga a Kombi e diz a Dagoberto que vai atrás dela. E Dagoberto pede para Mão de Vaca parar, mas não adianta, pois Mão de Vaca acelera. André e Sem Noção encontram Dagoberto e ele diz que Mão de Vaca resolveu ir atrás de Lara e que eles precisam ir atrás também. E André diz que Paulo Roberto está com Sofia e ameaçou a mesma de morte. André, Sem Noção e Dagoberto vão de táxi para o hotel. Pedro de Tocaia, na frente do hotel de Sofia, recebe uma ligação de Taylor e pergunta o que ele quer. Taylor pergunta a Pedro se Paulo Roberto já matou a Lara. Pedro, nervoso, fala para Taylor que já lhe explicou 2 minutos atrás e que Lara ainda não chegou no hotel e que Paulo Roberto está na suíte de Sofia e pede para ele parar de encher o saco. Taylor fala para Pedro que ele está nervoso devido aos negócios e que se Paulo Roberto se acovardar, ele deve entrar e matar a Lara. Pedro fala para Taylor que ele não é igual a ele, que dá bola para fora e que deve segurar a onda e deve parar de ficar ligando para ele. Taylor fala para Pedro que tá bom e pede para ele ligar depois que tudo acabar. Sofia começa a dançar de forma descontrolada e alucinada e Paulo Roberto se diverte. Sofia começa a ver bichos e fala para Paulo Roberto que está vendo uma onça. Paulo Roberto consegue enganar Sofia e pega a sua digital. Paulo Roberto coloca a digital de Sofia na gaveta do closet dela para incriminá-la. Paulo Roberto comemora o seu plano. Paulo Roberto dá mais um copo de vinho com veludo azul para Sofia tomar. Sofia fica cada vez mais alucinada. André pergunta a Edivaldo onde está o Pedro que ainda não chegou. Edivaldo responde que já ligou e nada. André fala para Edivaldo que fica com muita raiva quando alguém da equipe não responde e que eles são policiais e precisam estar alertas. Edivaldo fala para André que ele tem razão e pergunta pela Graça e se ela teve mais sorte e conseguiu falar com Pedro. André diz a Edivaldo que Graça está chegando e que tentou falar com Pedro, mas não conseguiu também, e pede para Edivaldo continuar tentando falar com todo mundo e que quer todo mundo reunido na delegacia porque o assunto é urgente. Pedro vê Lara chegando no hotel. Pedro liga para Paulo Roberto e avisa que Lara acabou de chegar no hotel e está subindo para a suíte. Paulo Roberto fala para Pedro que já está tudo preparado. Pedro fala para o reitor que assim que ele matar a Lara, ele deve descer, falar com o porteiro e vir para o carro dele, e que ele deve respirar fundo e matar a Lara, e com isso acertar tudo que a família Alencar fez com ele. Paulo Roberto vê o telefone tocar com a chamada vindo da recepção.
Paulo Roberto pergunta a Sofia se ela adivinha quem está chegando para completar a festinha deles. Sofia pergunta a Paulo Roberto se é o Antônio que está chegando. Paulo Roberto fala para Sofia que dessa vez não tem Antônio para ajudar ela. Sofia desmaia no sofá. Paulo Roberto se aproxima de Sofia, desmaiada, e diz que ela vai ter o maior pesadelo da vida dela. Edivaldo tenta falar com Pedro e pergunta cadê ele, e já tentou falar com ele mais de 500 vezes, e que assim que ele pegar o recado, para ele vir logo para a delegacia. E o delegado André quer falar com toda a equipe e é urgente, e desliga o telefone. André furioso fala para Edivaldo que isso merece uma suspensão. Edivaldo fala que daqui a pouco não vai mais nem conseguir ligar para ele e deixou um monte de recado na caixa postal. Graça fala que também deixou alguns. Edivaldo fala para André se será que Pedro não está dormindo. Graça fala ou com o celular no silencioso no cinema e pergunta para André o que aconteceu e por que ele marcou essa reunião a essa hora da noite. André fala que queria falar com os três, mas enfim, e fala que ficou meio cismado com essa história do Taylor e do Edson, e que não engoliu o que Edson lhe disse, então resolveu ouvir novamente as gravações das escutas da República da conversa dos dois. André escuta com atenção a parte que Edson fala para Taylor que tem escutas aqui, e para ele ir embora, e que depois Edson aumenta o volume da voz, e fala que quer recomeçar sua vida, pagar pelo que fez e só isso, e as outras partes onde Edson sussurra para Taylor. André relata para Graça e Edivaldo que em alguns trechos percebeu que tinha um chiado como se alguém estivesse sussurrando e que depois de ouvir várias vezes conseguiu identificar o chiado e que era o Edson avisando o Taylor das escutas. Edivaldo fica surpreso e fala que não é possível e pergunta como que o Edson conseguiu descobrir isso. Graça indaga se será que alguém da República falou para ele. Edivaldo fala que República não, e eles estavam querendo que ele saísse de lá e voltasse a ser preso. André fala que foi o que ele imaginou, então resolveu ouvir vários dias das gravações anteriores para buscar alguma informação. André fala que só o Dagoberto, o Sem Noção e o Mão de Vaca sabiam das escutas, e eles estavam na cola dele e não falaram nada. André fala que existe um traidor entre eles, e é alguém da polícia, e está ajudando o Edson e é parceiro daquela corja de traficantes da Veludo Azul. Lara bate na porta da suíte de Sofia, desesperada para ela abrir a porta. Angélica observa a cena, escondida. Paulo Roberto abre a porta e Lara vai na direção de Sofia desesperada e pergunta para Paulo Roberto o que ele fez com a filha dela. Paulo Roberto fala para Lara relaxar e que Sofia está vivinha da Silva, meio chapada é verdade, e sabe como é essa juventude, e gosta de provar sensações novas, mas não sabem quando parar. Lara chama Paulo Roberto de miserável e fala que ele drogou a filha dela e que ela pode ter uma overdose. Paulo Roberto ri da situação. Lara tenta pegar o celular para chamar uma ambulância, mas Paulo Roberto fala para ela ter calma e que antes eles vão conversar. Lara fala que se o problema é com ela, para ele deixar a Sofia, pelo amor de Deus. Paulo Roberto fala para Lara que a Sofia não corre o menor risco, já ela. Lara fica surpresa e pergunta como é que é. Paulo Roberto fala para Lara porque ela acha que ele lhe atraiu para cá. Lara fala para Paulo Roberto, nervosa, que ele não seria capaz. Paulo Roberto fala para Lara se ela realmente duvida que não e que ela lhe ofereceu um cheque, uma quantia enorme, para lhe deixar o país, porque ela estava com medo dele matar as filhas dela. Paulo Roberto encosta em Lara e ela fica assustada e recua. Lara fala para Paulo Roberto como ele é ardiloso, ele drogou a Sofia para que ela viesse correndo pra... Paulo Roberto fala que para matar ela. Paulo Roberto fala para a irmã que odeia ela com todas as forças dele e fala que no fundo sempre desejou esse momento, ver ela sumir da vida dele. Lara fala com medo que é tanto ódio guardado para quê, sem razão nenhuma. Paulo Roberto fala que sem razão e que ela morava na mesma mansão do pai deles, ele não, sempre foi tratado como um filho bastardo. Lara fala para Paulo Roberto que o pai dela lhe deu comida e uma casa para a mãe dele cuidar dele e pagou os estudos dele. Paulo Roberto fica furioso e grita que foram migalhas. Lara nervosa fala para o irmão que ele estudou nos mesmos colégios que ela e que fez a universidade deles e foi trabalhar lá. Paulo Roberto com rancor pergunta para Lara sobre o carinho, o amor e o respeito, e ele não podia colocar os pés na casa do pai dele, porque ela e a mãe dela não lhe queriam lá, não lhe aceitavam.
Paulo Roberto aponta o dedo para Lara e fala que também é um Alencar e também é tão filho do Dr. Heitor quanto ela. Lara fala para Paulo Roberto que ele é filho de uma amante, de uma mulher que quase arruinou o casamento do pai dela. Paulo Roberto fala para Lara que moral que ela tem para criticar o adultério, e ela roubou o Carlos da noiva e depois traiu o pobre coitado, teve uma filha com outro homem. Lara fica desesperada e pergunta para Paulo Roberto o que ele quer, que ela passe o grupo Alencar inteiro para ele e se é isso. Paulo Roberto fala que seria um bom preço pela vida dela. Lara grita furiosa que nem morta que ela vai passar o patrimônio dela para ele. E dá para um mendigo qualquer, para qualquer desconhecido, mas para ele não, e ele não vai vencer. Paulo Roberto tira sua arma do bolso. Paulo Roberto ri da cara de Lara com a arma na mão. Antes de continuarmos o resumo da novela Topíssima, já deixe seu like para ajudar nosso canal. E participe conosco e nos diga, de 0 a 10, que nota você daria para essa novela. Além disso, nos diga de qual cidade você está assistindo a novela. Não se esqueça de ativar todas as notificações para que o YouTube lhe entregue os vídeos de resumo da sua novela favorita. Sem mais delongas, vamos continuar com o resumo. Lara, com medo, pergunta para Paulo Roberto se ele acha que vai sair impune lhe matando, e todas as câmeras de segurança têm a imagem dele e os funcionários viram ele entrando. Paulo Roberto fala para a irmã que muitas pessoas odeiam ela e cita os alunos da universidade e funcionários que ela despreza e trata como lixo. Lara fala que pode ter zilhões de defeitos, mas não é bandida, assassina, traficante e pode até tratar mal seus alunos, mas não deseja a morte deles. Paulo Roberto faz cara de pena para Lara. Lara fala que não vende droga para nenhum jovem. Paulo Roberto fala com deboche que ela é tão boazinha e se a Sofia não estivesse no mundo da lua e lhe ouvisse falar assim, quem sabe até ela não lhe perdoaria. Bruno e Canarinho chegam ao Hotel Alencar. Mão de Vaca chega no Hotel Alencar. Mão de Vaca vê o carro de Lara e fala que sabia que a maldita estava vindo para cá e Mão de Vaca entra no hotel. Mão de Vaca aproveita que José está distraído com os turistas e vai para o elevador. Mão de Vaca chega e ia tocar na campainha, mas ouve Lara gritando e brigando com Paulo Roberto. Paulo Roberto briga com Lara e a derruba. Andréa sem noção e Dagoberto chegam ao hotel. Andréa já vai entrando no hotel na frente. Andréa aproveita a distração de José e pega o elevador. Com a arma apontada para Lara, a milionária suplica para Paulo Roberto pegar o dinheiro e sair daqui, e que culpa que ela tem. Paulo Roberto aproxima sua arma da cabeça de Lara. Enquanto isso, Pedro pega um extintor de incêndio e abre o registro de energia do prédio. Com o extintor de incêndio, Pedro provoca um curto-circuito e o prédio Alencar inteiro fica sem luz. Pedro fala que agora sim. Mão de Vaca se esconde e vê Paulo Roberto ligando a lanterna do celular. Angélica vai para as escadas e se esconde. Paulo Roberto vai até as escadas.